Esse negócio de ficar sucateando o elenco do Vasco como se o elenco do Vasco fosse horroroso. Desculpa, o elenco do Vasco não é horroroso. Tá longe de ser as mil maravilhas, mas também tá longe de ser horroroso. O Vasco gasta de 15 a 18 milhões de reais de folha salarial. Tecnicamente, a gente iniciou o ano falando que esse elenco era o melhor dos últimos 15 anos. O problema do elenco do Vasco, pra mim, são os mesmos. São algumas peças que, em todos os jogos, prejudicam o Vasco de alguma forma. Tirando isso, ficar tratando o elenco do Vasco e olhando até em comparação com os outros elencos do futebol brasileiro como se fosse uma merda, não é. Como se fosse louvável salvar o Vasco do rebaixamento. Como se não tivesse um tipo de responsabilidade até de se classificar na Copa Sul-Americana. De passar também na Copa do Brasil. Porque se você olha o cenário do futebol brasileiro hoje, quem são os melhores elencos do Brasil? Você coloca Flamengo e Palmeiras em uma prateleira diferente, numa caixinha diferente. Logo abaixo, você coloca o Corinthians, que eu acho que tem um elenco bom, bem bom mesmo. O Cruzeiro, que também está na prateleira, podemos colocar assim. E, rapá, a partir daqui, vou ser honesto, tem muito mais a ver com o encaixe do que qualquer outra coisa. Você pode pegar um Fluminense, que tem um elenco um pouquinho melhor do que o do Vasco. Você pode pegar o Grêmio, que talvez tenha um elenco um pouquinho melhor do que o Vasco. O São Paulo. Mas assim, sendo honesto, cara, de um cara que acompanha futebol. Não tô falando que o Vasco é melhor do que esses elencos, não. Tô falando sobre as peças. Do 1 ao 22, vamos colocar assim, né? Nem do 1 ao 11. Do 1 ao 22. Eu acho que tem muito mais a ver com o trabalho do que qualquer outra coisa. Flamengo e Palmeiras, prateleira diferente, não tem nem comparação. Cruzeiro e Corinthians, acho que estão nessa segunda prateleira junto com o Fluminense. E Botafogo também. Acho que o Botafogo, apesar do caos que está se formando, e eu acho que o Botafogo vai estar muito enfraquecido com saída de Barbosa, daqui a pouco o Danilo vai sair também, acho que o Botafogo ainda tem um elenco melhor do que o do Vasco. De resto, amigo, é tudo parecido, pô. É tudo parecido. É muito encaixe, é muito momento, é muito... Às vezes um jogador tá bem ali e aqui, do que qualquer outra coisa. Vou ser muito sincero com vocês. Então, não gosto desse discurso de tratar como se o elenco do Vasco fosse um lixo. Como se quem estivesse trabalhando aqui fizesse milagre. Não tá fazendo. Não tá fazendo. Tem que manter mesmo. Ali no meio de tabela, entre os 8, entre os 10. Tem que ser esse o campeonato do Vasco. Esse é o campeonato do Vasco, não além disso. Tem que tentar chegar longe nas Copas. E por aí, cara. O que falta muitas vezes é trabalho e acertar a tomada de decisão. Não vou dizer brilhante, mas um excelente jogo com o time alternativo. Contra o Olímpia, que é uma equipe tradicional no futebol sul-americano. Então a gente viu um Vasco hoje coletivamente muito forte, cara. No sentido de ter repertório. Por quê? Ele entra com o Puma e com o Adson. Há quanto tempo estamos falando aqui na live que o Adson tem que ser o titular dessa ponta direita? Que o Adson pede passagem em todos os jogos em que ele entra. Há quanto tempo a gente tá falando sobre o Puma Rodrigues, que em 2026 merece ser o titular do Vasco? Há quanto tempo a gente fala que o Tietê já não tem mais condições de ser titular e que ele fica batendo cabeça com o Rojas o tempo inteiro? É muito tempo. Cara, o Vasco entrou contra o Corinthians com o Brenner na ponta direita, com o David centroavante. Porra, você fica mais longe da vitória, amigo. Você fica mais longe da vitória. Há quanto tempo a gente vem falando, e aí de uma forma até mais cômica, né? Que o Renato muitas vezes escala errado para mexer certo. Que o time melhora quando ele faz as mexidas. Hoje não. Hoje o Vasco entrou, sem dúvida alguma, com uma formação que era a melhor possível diante da não priorização da Copa Sul-Americana. Por quê? Porque cada jogador esteve na sua posição. Cada jogador esteve na sua posição. O ponta direita estava na ponta direita. O meia, camisa 10, estava centralizado. O ponta esquerda, que joga melhor na ponta esquerda, estava na ponta esquerda. O centroavante, que foi contratado para isso, estava na posição de centroavante. O Vasco teve um primeiro volante com o Gumura e o segundo volante com o Ramon Rick. E a linha defensiva a gente já conhece muito bem. Então você teve repertório com o Rojas construindo muito bem pelo meio, sendo um jogador participativo, chamando a responsabilidade, tendo também a condição não só de flutuar pela direita, mas flutuar pela esquerda também. Um Vasco com mais volume de jogo, com mais repertório.
do que vinha tendo nas últimas partidas, conseguindo atacar com o Adson, conseguindo atacar com o Pumita, conseguindo atacar com o Nuno Moreira, o próprio Rojas ajudando o Nuno Moreira por aquela parte esquerda. Eu nem acho que o Piton apoiou tanto quanto a gente espera que ele apoie, mas o Nuno e o Rojas fizeram uma boa dobradinha por ali. O Spinelli incomodando o tempo inteiro, puxando marcação, brigando na bola aérea. Ele é um cara que, como ele tem presença de área, ele acaba se tornando um perigo constante muitas vezes com os cruzamentos. Mesmo que ele não consiga finalizar ou algo do tipo, ele tá tirando a atenção do zagueiro. Ele tá puxando marcação. Então o time jogou bem hoje. Pouco mais de 7 mil ingressos emitidos para a torcida do Vasco, mais de 55 ao todo. Predominância rubro-negra vai ser no Maracanã, não é porque o mando é do Flamengo, é porque o momento deles é melhor do que o nosso. Mas a nossa confiança jamais termina, jamais acaba, a gente não joga a toalha. Eles estão cheios de desfalques, vários jogadores pesados estão fora. Arrascaeta, Carrascal, Lucas Paquetá, Emerson Royal. E é a hora da gente aproveitar, Bruno Henrique também está fora, é a hora de nós aproveitarmos e irmos com força máxima. Espero que o time entre com aquela pegada, com aquela força, com aquela disposição de um clássico. Um clássico se joga com alma, com disposição. E assim espero que os nossos jogadores amanhã nos representem no Maracanã. Bom, vamos falar de camisa do Vasco então. Sportingbet. Nessa semana eu noticiei, e aí vou fazer uma retificação, porque ontem conversei com uma pessoa que entende muito do assunto, que está por dentro, está sabendo do que está acontecendo, e essa fonte me disse o seguinte: Fábio, vi que você noticiou o valor de 50 milhões, aliás, não só você, como todos os seus colegas de imprensa, mas a informação que eu tenho não é essa. E a informação que eu recebi e dessa fonte, que confio muito, é a seguinte, abre aspas, o Vasco tem uma negociação parada nesse momento porque entende, não os executivos, mas os outros que compõem não só o conselho da SAF, como também o Vasco da Gama, que é o sócio da SAF, que os valores apresentados pela Sportingbet estão muito aquém do que vale a camisa para um patrocínio master. Lá atrás, a Betfair começou com 30 milhões, depois teve um upgrade para 35, foi a 40 como fixo, né? No contrato previa esse acréscimo. E aí o Vasco, negociando com a Sportingbet a partir desse mês de maio, seria 25 milhões nesse ano e 35 no ano que vem como fixo, mais metas. É um absurdo, né? Eu noticiei 50 e 70, ou seja, eu noticiei o dobro. E aí o erro, quem me passou, é porque o Vasco... Quem é contra essa negociação e estagnou, pisou no freio, é favorável a esse valor. Se chegar a 50 nesse ano e 70 no ano que vem fixos, o Vasco fecha. 25 e 35 esquece, não há negócio. Foi o que me disse essa pessoa. Há uma divergência com o departamento comercial, porque entende que como não há nenhuma proposta, eu tenho que pegar. Não é assim. Isso é uma desvalorização da nossa camisa. A nossa camisa hoje não vale o que vale outras camisas por disputa de competições, por disputa por títulos, ok. Mas não vale isso também. Não pode valer menos do que valeu no ano anterior. Nenhum contrato novo pode ter um valor menor do que o anterior. Isso aí é rasgar dinheiro, é deixar dinheiro na mesa. Entendo, e já disse isso, repito aqui para vocês, que o mercado de bet mudou muito e eu sou uma prova disso, né? O meu contrato com a KTO fechou antecipadamente por iniciativa da empresa. Estou no mercado buscando outras soluções e elas não são parecidas com o contrato anterior. Ok, mas elas não podem ser longe também do que eram. E no caso do Vasco, tem uma exposição gigante, um consumo maravilhoso, fantástico do torcedor, não pode ser abaixo ou igual que era o anterior. Não tem a menor condição. Por isso, a negociação travou. Isso significa, Fábio, que não vai andar? Vai. Depende mais do lado de lá, da casa de aposta, da Sportingbet ou de outra empresa que busca o Vasco da Gama, do que propriamente o Vasco, porque as cartas estão na mesa. 50 milhões nesse restante temporada, fixos, e mais 70 milhões na outra temporada fixos, tem negócio. Mas as metas, algumas são muito difíceis de alcançar, bater Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil, 2, 3 títulos, chegaria a 100 milhões, mas o valor fixo não pode ser nem perto de 25 e 35, que foi a proposta, segundo eu soube. Então, família vascaína, esse aí é o vídeo com as notícias do Vasco neste sabadão para você. Espero que tenha gostado. E se gostou, já chega deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. E comenta aí o palpite para a partida de amanhã contra o Flamengo. É hora de acabar aí com
com essa sequência negativa contra a equipe rival. Vamos para cima, Vascão, vamos jogar com força e raça, né, para vencer essa partida amanhã e botar aí um bom momento para a equipe para esse restante de temporada.